Duas perguntas em uma. Caio, esse truque psicológico do grito, tá? Gera uma crise de identidade? Qual? De onde os gritos? De onde surgiu a cultura desses gritos nas pregações? Como os que essa mulher deu aí. Sendo que Jesus, até onde eu sei, sempre falou calmamente e causou reflexão nos seus E ao contrário, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, se diz que nas praças não se faria ouvir a sua voz. Ou seja, que ele não era aquele cara histriônico que chega na praça batendo palma, gritando, venham todos. Você vê que Jesus sempre fala onde as pessoas se reúnem para ouvi-lo. Há duas ocasiões no Evangelho de João onde você vê Jesus levantando a voz, como em João 7, no último dia da festa, Jesus entrou no templo e levantando a voz clamou. Depois que o sumo sacerdote terminou a procissão do jarro de ouro, derramando a água na esquina do altar, ele foi e clamou. Numa outra circunstância, também no Evangelho de João, foi idêntico, a mesma coisa. As demais, que foram todas centenas, era um jantar na casa de alguém, estando reunidas as multidões esperando Jesus. Jesus veio e lhes falou, ou reunidas à porta da cidade. Sempre tem uma relação de gente querendo e ele dizendo. Ele nunca sai correndo, gritando atrás de ninguém, não faz parte do espírito do Evangelho. De onde vem essa gritaria? Vem da má interpretação de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do dia de Pentecostes, quando eles falaram em outras línguas, e se ouviu o alarido, e os 17 nações de debaixo do sol que estavam em Jerusalém, tiveram os seus públicos afluindo para o lugar e constataram o que estava acontecendo. A narrativa de Atos 2. A partir daquilo ali, eles instituíram que qualquer reunião aonde haja o Espírito Santo tem que haver gritaria, loucura e confusão. Sendo que aquilo nunca mais aconteceu, nem Atos. Na casa de Cornélio, que tem uma repetiçãozinha pequena, é discreta, sóbria, mínima, e nunca mais, aquilo não é doutrina de nada, aquilo foi só um episódio, foi um advento, foi tão único que não teve mais nada igual. Olha. E o que Paulo instrui sobre o cotidiano de reuniões é 1 Coríntios 14, é ali que se tem que andar. Aquele é o evangelho da reunião. É 1 Coríntios 14. Quem quiser praticar o evangelho da reunião, leia 1 Coríntios 14 e não saia daquele espírito de sobriedade, de serenidade e de moderação. Cara, eles perguntam muito sobre aquela questão lá da tal da Rua Azusa. É coisa pentecostal aqui dos Estados Unidos, do século anterior. Foi onde o movimento pentecostal ganhou as características contemporâneas que ele tem hoje, mas ele não nasceu lá. Já houve muitos pentecostalismos que morreram nesses 2000 anos. Quer dizer, o mais famoso dos pentecostalismos da antiguidade foi um movimento montanista, com Montano, que era hipercarismático, falava em línguas, tinha visões, profetizava, isso e aquilo. Era um pentecostalzão, gritalhão, bagunceiro, gritador, e reuniu uma multidão. E profetizou que Jesus ia voltar, marcou a data da volta de Jesus. Botou datinha? Foi todo mundo para cima de um monte para esperar a volta de Jesus, estão esperando até hoje. Porque pentecostalismo sempre entra nessa de querer marcar a volta do Senhor. É uma questão de tempo, os bichos embarcam nessa loucura outra vez. Ou seja, pentecostalismo em si é uma seita. É uma seita. Não, é uma seita derivada do que deveria ser evangelho. Tem muita gente que creu realmente no Senhor. Muito. E tem muita gente que está no meio só da confusão. Não entendeu nada, é uma loucura. Não há ênfase em ensino do Evangelho, e a maior parte dos pastores são pessoas destreinadas, incultas, ignorantes, impressionáveis, coronelescas,
coronelescas, são verdadeiros caudilhos à antiga, em uma atitude mandatária, poderosa, são vitalícios e frequentemente pessoas muito secas e abusivas. Fazem da sua palavra dogmas para todos, não explicam e o povo aceita por causa da história de que eles são os ungidos do Senhor. Ungidos do Senhor. Aí fica essa porcaria que a gente conhece aí. Imagina, eu sentado aqui, eu estou na tua casa, aqui eu estou na tua casa. Close fechado. Fechadinho, eu estou aqui, a 1 metro de você, agora menos de 1 metro. Imagina se eu chego aqui e digo que a única maneira que eu tenho de me comunicar e de falar intensamente de Deus é gritando: meu irmão! Eu vim lhe dizer em nome de Jesus! O que é isso? É loucura, não é loucura? Se eu falando assim como eu estou, você me entende, você me acolhe, você se comove, você chora. Eu falo manso as coisas sérias que eu falo e alguns se edificam, outros se escandalizam. Você veja como não precisa virar o apóstolo Agenor, que é aquele gordão cuja mulher dá o pé para ser beijado, aquela que pula nas piscinas. Aquilo ali é um show de histrionismo, histerismo. E o pentecostalismo é assim, por isso eu jamais seria um pentecostal, se não fosse porque eu também não creio na doutrina, eu não creio no que eles ensinam, jamais seria pelo modo. Porque o modo para mim é de uma insanidade que a minha alma não tolera, a minha mente não concebe, o meu senso de estética grupal não admite uma loucura daquela como escolha de convívio para mim. No máximo ali é um lugar que eu visito, digo alguma coisa e saio correndo, porque a continuidade me oprime. Ver algo tão amorfo, algo tão sem sentido, algo tão sem a necessária serenidade que caracteriza as reuniões do Evangelho, como Paulo disse em 1 Coríntios 14. Porque essa gritaria pentecostal é uma afronta ao Evangelho. Leia 1 Coríntios 14, leiam vocês todos, quando Paulo diz que essa confusão, essa gritaria, essa balbúrdia é afronta. Deus não é Deus de confusão. Paulo diz: se alguém passa de fora e vê essa reunião de vocês, diz que vocês são todos loucos, e com efeito, loucos vocês são. É que até a leitura do Evangelho já foi deixada de lado, vocês não sabem mais nem o que o Evangelho propõe como aspecto saudável de um ajuntamento humano, comunitário, e de como o silêncio, a pausa, o tom de voz, a adequação da comunicação, todas essas realidades do bom senso relacional fazem parte da saúde do Evangelho quando se o comunica, quando se o vive, quando se o pratica na perspectiva de um ajuntamento ou de qualquer outra coisa. Assim como há um modo de ser sóbrio no caminho individual do indivíduo, há um modo de ser sóbrio no ajuntamento comunitário das pessoas. Eu jamais seria pentecostal, não só pelo ensino, no qual eu não creio, mas pelo modus operandi, que eu acho de uma brutalidade, de uma ignorância, de uma falta de estética, para não falar de 1 Coríntios 14, a coisa em si é feia.